começamos a falar, então, sobre concentração. Ou seja, nós vemos que Patanjali já coloca a concentração como um grande poder. E nós percebemos que realmente é um grande poder quando nós tentamos nos concentrar em alguma coisa e parece que não adianta. Você tenta focar somente naquilo. Quem é que já tentou ler um livro e não conseguiu ler o livro? De jeito nenhum, né? Você lê aquela página, você lê de novo, você tenta ler de novo e você fala, mas não é possível. O que está acontecendo que eu não consigo entender? A minha mente está em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, se você deseja uma vida de yoga, é porque você já viu que, por exemplo, a sua mente turbulenta te causa sofrimento. Então, se a sua mente turbulenta te causa sofrimento, você vai fazer todo o esforço necessário, né, para que você conquiste algumas coisas. Primeira coisa, conquistar um pouquinho de concentração, conseguir manter a mente focada. Então, o capítulo 3 começa falando sobre isso. Que a concentração é essa capacidade de se fixar em um único lugar, prestar atenção numa única coisa. É um poder, é um grande poder. Aí, então, o Patanjali segue dizendo que da concentração, o que acontece? Assim que você se concentra, você adquire uma coisa muito legal, que é a mente meditativa. A mente meditativa também é uma conquista. E essa é a conquista da vida de yoga. O nosso desejo é ter uma mente meditativa, não é fazer meditação, né? A ideia de eu quero fazer meditação é uma ideia errada. A meditação, é claro que é uma prática, nós temos que colocar um esforço nisso, mas nosso esforço é mais em manter a mente concentrada, em fazer um mantra, em focar nossa atenção no nosso corpo quando nós estamos fazendo uma asana. Então, nós vamos trabalhando de diversas formas essa concentração para que a gente tenha essa mente meditativa. E para ter essa mente meditativa também passa pelo quê? Pelas nossas ações. Eu tenho que ter um certo controle das minhas ações no mundo. Por isso que a gente precisa aprender sobre todos esses valores de não violência, de verdade, tudo isso que vai sendo dito durante a nossa jornada de vida de yoga. E o objetivo é ter essa mente leve, né? Essa mente tranquila, essa mente que não reage a todas as situações da vida. Então, essa mente que não reage a todas as situações, a tudo que acontece, é uma mente que tem aí um grande poder. É um poder, não é, galera? Porque só a gente sabe o quanto às vezes é terrível você agir sem pensar. Em todo o problema que você vai ter depois de ter feito uma ação, né, sem passar por uma boa reflexão. E aí, Patanjali segue dizendo, então, que quando nós temos a concentração, acho que nós fomos até aqui, né? A concentração, que é dharana, a meditação, que é dhyana, e o samadhi, essas três coisas juntas é chamado de samyama. E ele vai continuar dizendo que esse samyama é a prática mais interna. É como se o que foi dito antes é toda uma preparação para essa prática interna. Então, yamas e niyamas, a aplicação de valores na nossa vida, seguir o Dharma, tudo isso, fazer asanas, fazer pranayama, ter um certo domínio do seu corpo, um certo domínio da sua imobilidade, ter uma capacidade de respirar com qualidade, respirar conscientemente, ter a capacidade de se abstrair um pouquinho daquilo que chega para você através dos sentidos, tudo isso é considerado um treino para essa prática interna. Então, nós paramos no 3.9, né? Eu acho que foi isso. Nirodha Parinama, a transformação de controle e a permanência da mente no momento de controle, o desaparecimento das tendências. Será que foi esse mesmo? Ou foi o anterior? Deixa eu ver aqui. Alguém lembra? Ah, não, acho que a gente parou antes mesmo. Bom, então eu vou chegar. Como ninguém lembra, eu vou falar ali do Samyama,
tá? No 3-4, vou voltar lá pro 3-4. Os 3 juntos que eu acabei de falar, Dhara, Dhyana e Samadhi, são chamados de Samyama. Então, Samyama é esse conjunto dessas 3 técnicas juntas, tá? Devido à conquista desse Samyama, há clareza de conhecimento. A conquista de Samyama pressupõe a conquista anterior dos outros membros de Yoga. Então, Yama, Niyama, Asana, Pranayama e Pratyahara significa que já estão conquistados. E aí, a partir da conquista desses 5 primeiros, é que eu começo todo o treino da conquista dessa prática considerada interna. E aí, no 3, 6, a aplicação desse Samyama deve ser em etapas. Então, quando nós vamos ensinando na prática, o que nós fazemos? A gente vai ensinando devagar. O que eu falo para vocês? Ó, galerinha, vamos fazer o mantra, mas vamos fazer algumas vezes o mantra. Não coloca uma meta muito alta, não coloca uma meta muito exagerada. Faz alguma coisa que você consiga manter a sua mente focada. Então, você consegue manter a sua mente focada durante 10 repetições? Ótimo! Então, isso é uma etapa. Aí, você vai treinando 10 repetições do mantra. Eu consigo manter minha mente ali. Aí, eu percebo que eu posso subir um pouquinho. Vou subir para 15 repetições. Começo a me dispersar. Volta para 10 repetições. Não vai forçando. A mesma coisa para pranayama. Eu vou fazer um treino de pranayama. E aí eu aviso, galerinha, pranayama não pode ter aquela sensação ruim durante a técnica. Tudo é feito com cautela, com cuidado, com calma. A mesma coisa quando nós vamos fazer todos esses tipos de técnicas que são propostas por esse professor chamado Patanjali. Então, que não é proposta dele, né? Uma proposta muito anterior a ele, como nós já vimos. E aí, a professora Glória menciona aqui um pedacinho da Gita, dizendo devagar que o Dhyana Yogin se aquiete com a mente que adquiriu firmeza. E ela completa. A prática de Samyama deve ser devagar e gentil em cada etapa, respeitando as necessidades da pessoa a cada momento e superando os obstáculos que são naturais. Ou seja, obstáculos na nossa concentração existem. Obstáculos na hora que nós vamos fazer a meditação vão existir? Vão existir. Então, a gente tem que ir respeitando o nosso tempo. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim para mim, professora, eu vou fazer tem lá um nome, acho que é Vipassana. Vou fazer um Vipassana. Sei lá quantos dias em silêncio. É bom? É bom. Claro que é bom. É a melhor coisa? Não sei. Quanto de prática você tem antes disso? Antes de se jogar num Vipassana de 10 dias, que você vai ficar sei lá quantas horas sentado. Você tem um corpo preparado para isso? Quanto de violência existe numa técnica que te coloca nessa situação sem nenhum tipo de preparo? Não digo que sim nem que não, eu só não sei. E aí, muitas vezes, nós somos impelidos a fazer essas coisas muito exageradas, de 21 dias de jejum, 21 dias de silêncio, não sei quantas horas de meditação diária. Por quê? Porque nós temos já uma tendência a uma mente competitiva. Falei disso semana passada, né? Da mente competitiva. Então, se você já tem essa tendência da mente competitiva, você vai adorar dizer para as pessoas que você fez Vipassana. Você vai adorar dizer para as pessoas, olha que legal, gente, eu caminhei pelo fogo. Vocês já viram que tem umas técnicas assim? As pessoas andam pelo fogo e fazem coisas assim, eu não sei como é que chama, não sei se isso é coach, se é um trabalho terapêutico, eu não sei exatamente. Mas, enfim. Então, é bom? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu acho é que, assim, nessa vida que nós escolhemos, que é uma vida de yoga, tudo a seu tempo. E sem nenhum tipo de violência. Se você acha que é muito ruim para você ficar sentado numa meditação de pernas cruzadas, você pode ficar sentado numa cadeira, né?
Você não precisa ficar sentado de pernas cruzadas. Por quê? Porque se você ficar naquela posição, isso pode ser muito ruim para a sua saúde. Isso pode ser muito ruim para você. Muito tempo de meditação é bom? Não, às vezes não. Pode exaurir demais a sua mente. Cansa. Cansa como qualquer outra coisa. Então, talvez não seja bom. Não é esse o objetivo, tá? Não é a conquista a qualquer custo, a qualquer preço. O 3-7. O grupo de 3, a concentração, a meditação e o samadhi, né? Que é esse êxtase, com relação aos outros, é um membro interno. Mencionei isso. Membro interno. Aí a Glória vai dizer, de Yama até Pratyahara, temos o Bahiranga Sadhana, a disciplina externa, que é um suporte para a disciplina da mente, para o desenvolvimento do domínio sobre ela. A gente começa a dominar a mente do que, né? Eu quero bater, não vou bater. Eu tenho o impulso de bater, estou controlando a não violência. Na minha hilsa, eu estou controlando o quê? A minha mão, a minha boca, o meu olhar, tudo. Porque tem o olhar da violência também, né? Tem o olhar da agressão. Tem aquele olhar, assim, de quando a pessoa fala alguma coisa, você faz assim. Tem até uns memezinhos assim, não tem? Não é meme que chama aqueles bonequinhos que a gente manda no celular? Não tem um olhinho assim pra cima? Não é? São reações. Reações que nós temos. E aí essas reações, elas são violentas. Então a gente começa lá nos yamas, nesse domínio da nossa mente, nesse domínio do impulso da nossa mente. É fácil? Lembra que lá atrás o Patanjali falou, não é fácil não. É bem complicado esse caminho. Então, suporte, que é o suporte para a disciplina da mente, para o desenvolvimento do domínio sobre ela. Eu tenho o interesse de pelo menos tentar dominar, gerenciar melhor a minha mente, para que eu não saia aí reagindo a todas as coisas automaticamente. A partir de Dharana, a disciplina é conduzida diretamente na mente, chamada por isso de interna, Antaranga Sadhana. Antar de interno, Anga, a prática interna. E Bahiranga, a mesma coisa. Anga, parte, Bahi do lado de fora. A prática do lado de fora. Lado de fora, lado de dentro, né? Tudo a mesma coisa, né? Porque não tem dentro e fora, né? Mesmo esses três são externos, o 3-8, são externos com relação ao Nirbidya Samadhi. Lembra que nós falamos de Samadhi lá no primeiro capítulo? Nirbidya, aquele Samadhi que é sem semente. Aquele Samadhi que é a experiência, o êxtase da dissolução. E aí a Glória comenta, o objetivo do yoga é o Nirbidya Samadhi, o Samadhi sem semente. Nesse Samadhi, a ignorância, vocês lembram disso? A gente fala disso o tempo todo, a vidya. Qual que é o objetivo de yoga? Qual que é o objetivo de uma vida de yoga? A gente se prepara para autoconhecimento. E o que o autoconhecimento vai trazer para nós? A eliminação de avidya. A eliminação da ignorância. E qual é essa ignorância que eu quero eliminar? A ignorância em relação a quem eu sou. É isso. Então, nesse samadhi, a ignorância, que é a semente para um novo nascimento, é eliminada por completo. Com relação a este, que é o objetivo último do yoga, e nós já sabemos o nome disso, todo mundo lembra? Tá lá naqueles Purusharthas, o último objetivo, primeiro objetivo, primeira coisa que todo ser humano busca, né? A busca por segurança, todo mundo quer, né? A busca por prazer, a busca por fazer aquilo que é correto, seguir o Dharma, dentro de tudo isso muito relativo. E aí, a última é o quê? Vocês estão tão quietos hoje, estou estranhando. Moksha. Moksha, a libertação. A libertação do quê? Eu quero me libertar da sensação de limitação. Eu quero me libertar da sensação de inadequação. Eu quero me sentir completo.
Eu quero parar de procurar lá do lado de fora, em todas as situações, em todas as experiências, algo que me preencha. Então, esse é o objetivo máximo do yoga. Todo o meu esforço é colocado nessa direção. Tudo que eu faço na minha vida é colocado nessa direção. É o meu desejo maior. No Nirvidya Samadhi, a apreciação do eu livre dos pensamentos. Então, o yogi permanece não mais tocado pelos pensamentos e sofrimentos, pois percebe que eles não são reais. Somente o eu é real e imutável. Olha que coisa bonita. Nesse momento de êxtase, e esse momento de êxtase ele não é necessário acontecer durante uma meditação. O samadhi, essa experiência, você pode ter sentado na frente de um professor. Quando você entende o que o professor fala, você vê. Por isso que é tão bonito, né? O professor, ele diz, o professor é aquele que transmite uma visão, né? O guru é aquele que tem a capacidade de transmitir a visão dele. Então, o guru é aquela pessoa que enxerga, ele sabe quem ele é e ele sabe quem somos. Então, o que ele está tentando fazer? Transmitir essa mesma visão para nós. E aí, às vezes, nessa transmissão, que ele usa as palavras para apontar para essa realidade, você também tem um êxtase, você tem um samadhi. Você percebe que realmente o pensamento, ele não é real. Ele é uma constante mudança, uma constante transformação, é uma constante turbulência. E nós, às vezes, nos confundimos achando que aquilo que eu penso é real, que aquilo que eu penso é verdade. E a gente percebe que não, dentro dessa visão, tudo aquilo que não permanece, tudo aquilo que muda o tempo todo, tudo aquilo que é constante transformação não pode ser considerado realidade. Então, o eu não pode ser os meus pensamentos. O eu é aquele que vê os pensamentos. É aquele pelo qual os pensamentos acontecem. Então, o eu ilumina o pensamento. O pensamento está acontecendo na mente. Shri Patanjali discursa, então, sobre as transformações pelas quais a mente passa até alcançar o Nirvidya Samadhi. São transformações sutis e geralmente não perceptíveis. O mestre dos Yoga Sutras busca elucidar esses detalhes. E aí ele vai falar como é a transformação, porque a mente passa até alcançar o Nirvidya Samadhi. Aí, no 3.9. Nirodha Parinama, a transformação de controle é a permanência da mente no momento de controle, no desaparecimento das tendências de transformação e no aparecimento das tendências de controle. E aí a Glória explica. Em seu livro Jivamukti Viveka, Swami Vidyaranya menciona que a mente toma a forma de diferentes modificações, como a chama do fogo toma diversas formas continuamente. É por essa natureza de mudança que a mente é chamada de Manaha. E aí ela coloca aqui embaixo, Mana, aqui, porque ela tem a natureza de mudança, é chamada de mente, de onde foi tirada essa explicação. Manonasha, um termo técnico usado pela tradição de ensinamento, que literalmente significa destruição da mente, é definido como deixando de lado as mudanças na forma de transformação de pensamentos. Há a mudança através do controle quando não há mais modificações. A mente não mais assume transformações. Esse momento de cessação de transformações pela qual a mente passa é chamado de Nirodha Parinama, que é um termo técnico. Quando as impressões de transformação são neutralizadas, as impressões de controle
aparecem e um momento de controle se estabelece na mente. Esse estado é chamado de Manonasha. As vasanas do passado não produzem mais reações na mente. E o que isso significa? Nós temos lá as nossas tendências, os nossos vasanas, os nossos impulsos automáticos. E isso está lá, acontecendo o tempo todo. Todas as reações que eu tenho na vida vêm por conta dessas tendências, dessas inclinações. E a minha mente também tem uma sequência de pensamentos que são movidos por esses vasanas, por essas tendências. Quando nós paramos para olhar para a mente, que é aquilo que nós fazemos sempre no comecinho da aula, para, observa, respira, vê o que está acontecendo agora, olha para a turbulência. Depois de um tempo você começa a perceber que os pensamentos são sempre os mesmos. Os pensamentos são sempre envolvidos na mesma história. Sempre envolvidos nos mesmos tipos de emoção. Os pensamentos vão e vêm, são sempre, muda a situação, mas as emoções são as mesmas, os pensamentos são os mesmos, as vontades de reagir em relação ao que acontece são os mesmos. Isso vai indicando para nós como é que é o funcionamento das nossas tendências, quais são as nossas inclinações. Quando existe uma separação, quando você compreende que o eu, como disse Patanjali lá no comecinho, no capítulo 1, o eu é observador, o eu é testemunha, você se coloca no lugar que é o seu real. Então você olha para aquilo que está acontecendo e existe um distanciamento. Você já não está mais apegado ao pensamento como eu, pensador. Então, não importa que transformação está acontecendo. O nosso objetivo não é lidar com a tendência. Você enxerga a tendência, você percebe quando aquela tendência ela tem a capacidade de te gerar sofrimento, de te gerar algum problema. Existem yamas e niyamas aí para dar um direcionamento do que é dharmico, né, do que é correto. Mas pouco importa a tendência. Você tem que olhar com o olhar do observador, da sua natureza essencial. E a sua natureza essencial é olhar para aquela transformação mental sem nenhum tipo de identificação. Porque a ideia que temos é a ideia de que existe uma possibilidade de não pensar. Um total vazio. Isso acontece. Mas são pequenos momentos. Não é assim, agora eu vou parar aqui e eu vou desligar, porque eu estou meditando. Não, são pequenos momentos nessas paradas de pensamento. E o que é mais importante é esse distanciamento, essa não identificação com aquilo que está acontecendo. E aí, quando você consegue ter essa não identificação, é que você percebe que você está sob o controle. E olha que interessante. Patanjali diz: a transformação de controle é a permanência da mente no momento de controle, no desaparecimento das tendências de transformação e no aparecimento das tendências de controle. Você está trocando um vasana por outro. O vasana de uma mente que é livre por uma mente que você tem um certo domínio. Que você olha e você fala, olha, que interessante. Aquela tendência já não me incomoda mais. Aquele movimento já não me preocupa mais. Eu estou olhando como um acontecimento. Eu olho sem nenhum tipo de identificação. Os yogis mencionam que Tattvayana tem ligação direta com Manonasha, pois a força das reações da mente põe em questão o conhecimento do eu, que é Brahman. Porém,
devemos notar que a força da clareza do conhecimento do eu que faz a diferença, não controle da mente. O objetivo não é controlar a mente. O objetivo é saber que você é o observador. Ela acabou de falar isso. Não controla. Veja que você é a testemunha que observa. Patanjali falou isso lá no comecinho. Quer que eu volte lá para vocês lembrar? Ele falou isso no terceiro sutra, Tadabrastu Swarupeya Vastanam. Ele começou lá no comecinho já falando outra coisa muito importante. Volta lá pro terceiro, quem tá com o livro aí, para vocês verem que eu não tô mentindo. 3. E ele fala uma coisa super importante aqui. Então, a permanência, ele acabou de explicar o que é yoga, né? Então, ele disse, yoga é quando você tem um certo controle do movimento mental, dos seus vritis. Então, não é parar de pensar, é uma troca de vriti. Você vai trocar um vriti por outro. Uma tendência, um pensamento que gera sofrimento por um pensamento, uma tendência que não traz sofrimento, que traz tranquilidade. E aí, quando você está nesse estado de yoga, o que acontece? Ele diz aqui no 1.3, então há permanência na natureza do sujeito. Ele aponta o sujeito, ele aponta drashtu. Ele aponta para o eu. Eu sou o sujeito. Todo o resto é o quê? Objeto. E como objeto deve ser tratado. E como objeto deve ser visto. E como objeto sem nenhum tipo de identificação. Olha que legal, né? Então você vê que a gente fala sobre controle, mas é só controlar a mente? Não. Não é só controlar a mente. Controlar a mente nem é tão importante quando você entende que você é o observador. Tudo bem, galera? Até chegar ao Nirbidya Samadhi, a mente passa por transformações. Essas são mencionadas por Shri Patanjali nos Sutras 3, 9 a 12. A primeira transformação, Parinama, é chamada de Nirodha Parinama. É quando há o controle da mente consciente e também do inconsciente, à medida que ele é compreendido. A segunda é o Samadhi Parinama, quando há o aparecimento da concentração mental e o desaparecimento da distração. Por fim, ocorre Ekagrata Parinama, quando a mente descobre sua identidade com a consciência. Então, olha só, 3 estados aqui que estão sendo mencionados, 3 coisas diferentes. Uma é o controle da mente consciente, também inconsciente, ou seja, você vê as suas tendências, você vê as suas inclinações, você consegue ter um certo domínio. Como é que a gente domina isso? Mantra. Om Ganganapadaya Namaha, Om Ganganapadaya Namaha, Om Ganganapadaya Namaha. Eu quero colocar minha mente focada nisso. Ou Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. O que quer que seja. A segunda é o Samadhi Parinama, quando há o aparecimento da concentração mental e o desaparecimento da distração. Eu foco numa única coisa e eu já não estou mais me distraindo com nada. Eu percebo que eu estou atento, atenta, presente. E aí, o Ekagrata Parinama, quando a mente descobre sua identidade com a consciência. Você para de se identificar com a mente e você percebe que você é o drashtu, o sujeito, a testemunha, aquele que vê. Samskaras são tendências que são numerosas e podem estar não manifestas, inconsciente, por isso que ela tocou no inconsciente aqui. Em determinado momento, elas se manifestam, tornando-se visíveis. Outras, que já se manifestaram, impulsionam a pessoa a agir mecanicamente, seguindo um padrão. Mas, apesar de estarem manifestas e levarem à ação, muitas vezes não são reconhecidas. Agem na mente como um ponto cego, que não é percebido. Outras são apreciadas e estão sob nosso controle.
uma vez que é possível agir livremente, sem a pressão de ceder a elas. A mente passa por transformações no processo das disciplinas do yoga e assimilação do conhecimento de Vedanta. No esforço repetitivo de controlar a mente, os samskaras antigos de agitação da mente vão desaparecendo, dando lugar ao novo samskara de controle da mente. Há então um momento de transformação da mente, que é chamado de Nirodha Parinama. A mente torna-se então capaz de concentração. Ela se dispersa, mas rapidamente é trazida de volta ao foco. Esse momento de mudança é chamado de Samadhi Parinama. A seguir, a mente consegue permanecer em seu foco na visão da consciência, que é a base de todos os pensamentos. Essa mudança é chamada de Ekagrata Parinama. A liberação final, Kaivalya, como Patanjali menciona no Yoga Sutra, e como nós falamos desde o começo, Moksha, é caracterizada por Nirbidya Samadhi, quando a semente do sofrimento. A semente do sofrimento é a ignorância, que é a ignorância do eu, é como que tostada, ficando incapacitada de germinar. Boa essa imagem, né? Uma semente que não germina. Então, quando você adquire conhecimento, é uma coisa bonita, porque o que acontece? Você não age mais impulsionado pelos seus sanskaras, pelas suas tendências, pelos seus impulsos. Então, quando você olha para o mundo, você não vê dois, você vê um. Você vê uma única coisa. Por isso que é tão importante todo o treino anterior, né? Nós treinamos a tolerância, a paciência. Por quê? Porque o tempo todo eu tô vendo dois. O tempo todo eu tô vendo duas coisas. Eu tô vendo eu e você. Eu não tô vendo um eu. E nessa visão, não existe dois eus. Existe um eu. Uma única realidade. Uma única verdade. Que é a base de tudo que existe. Então, o que está sendo dito aqui em relação à consciência, o que está sendo dito aqui em relação ao eu, é: não existe dois. E se não existe dois, quando você elimina essa ignorância de dois, como que você vai tratar o outro ser? Ou qualquer outro ser? Aí o Dharma se torna algo que não é mais uma lei que vem de fora. O Dharma mora no seu coração, de verdade. E aí o Dharma que mora no coração é esse Dharma que você faz aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, aquilo que realmente você deseja que seja feito para você, da mesma forma. Não tem nada em troca, não tem não espera nada. Nem você faz aquilo porque é o certo. Um samskara desaparece porque há troca por outro tipo de samskara, ou seja, a gente troca uma tendência por outra. Uma tendência de ser reclamão, a gente pode trocar por uma tendência de ser agradecido. Nós fazemos esse treino na vida inteira de yoga. A pessoa tem uma mente que sabe... Eu tenho um gato me atacando aqui constante. A gente tem a pessoa tem uma mente que tem aquela tendência a reclamar de tudo. Só vê o negativo. Só vê a coisa ruim. Só vê o ruim de tudo. Aí o que a gente faz? Ensina a pessoa a agradecer. Agradecer pelo corpo, agradecer pela vida, agradecer pelo dia, agradecer pela comida, agradecer por tudo. Troca um pensamento por outro, troca uma tendência por outra. É uma pessoa muito impaciente.
treina pranayama, treina permanência, treina colocar essa pessoa na paciência, na calma, na tranquilidade. Não é que o yoga vai pensando em tudo, gente? Quando a gente vai olhando e fala, nossa, é por isso que eu faço isso então, né? Tem esse objetivo? Tudo tem um porquê. Nada é à toa. É uma pessoa que não confia em nada. Não confia em ninguém. Não confia na vida. Aí o que nós fazemos? Todo um treino de relaxamento, de aceitação, de confiança, de compreensão na ordem das coisas. As coisas são como são. E por aí vai. Como, por exemplo, o samskara de reagir com raiva, que é substituído pelo samskara de tranquilidade e tolerância, que se fortalece cada vez mais pela discriminação. Tem que ter viveka. Porque se não tivesse a discriminação, se você não perceber que quem sofre com a intolerância é você, você vai continuar sendo uma pessoa intolerante. Se você não perceber que quem sofre com a impaciência é você, você vai continuar sendo uma pessoa impaciente. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, é muito comum. Às vezes a mulher vem fazer o yoga e fica dizendo, queria tanto que meu marido fizesse, meu namorado fizesse, minha namorada fizesse, porque precisa tanto. A pessoa precisa tanto. E eu sempre falo, enquanto a pessoa não perceber que ela sofre, não adianta, ela não vai buscar ajuda em nenhum lugar. Ela não vai buscar conhecimento, ela não vai buscar uma terapia, ela não vai buscar nada. Não adianta você enxergar e você dizer para o outro, você precisa disso. Não, a pessoa que precisa ver. É a pessoa que precisa sentir. Ela que tem que fazer o esforço para sair daquela condição que ela está. Com o desaparecimento das impressões de mudança da mente e a manifestação das impressões de controle da mente, é o chamado Nirodha Parinama, a modificação de controle. O 310. Devido à nova tendência de controle que foi adquirida, há um fluxo de tranquilidade daquela mente. A tranquilidade nasce da clareza de conhecimento. Pois com a mente sob seu controle, o yogin consegue entender a natureza do eu. O Samadhi Parinama, 311, a transformação da absorção é o término da distração da mente e o aparecimento da capacidade de foco da mente. Isso já foi dito, né? Isso fica bem claro, não precisa explicar, né? Distração se vai, foco da mente chega. Samadhi Parinama. E disso advém o Ekagrata Parinama, a transformação do foco da mente em que os pensamentos do passado e do presente são iguais. Passado e presente igual, interessante isso nessa menção. O estado de foco da mente, a Glória falando, é uma transformação através da qual a mente passa. Ocorre quando os pensamentos acalmados, que são os do passado, e os que se elevam, que são os do presente, que se elevam assim, eles aparecem, né? São semelhantes. Patanjali usa a palavra shanta, que quer dizer acalmado, para dizer que ele é do passado, já passou. E agora está acalmado. E usa a palavra udita, que se eleva, que é presente, que está acontecendo no momento presente. No passado havia a tentativa de instituir uma nova tendência. Então, com o esforço e o valor intelectual, a mente trouxe determinados pensamentos para novas tendências.
Agora, esses são naturais. O que era um esforço no passado torna-se natural no presente. Eu faço um esforço no passado para a rimsa. Hoje, a rimsa é aquilo que se leva na minha mente. Em qualquer ação, em qualquer pensamento, o que vem primeiro? Isso é adequado? Isso vai contra essa lei da violência? Dá para entender? Antes era um esforço, agora é natural. Agora é um pensamento que a primeira coisa eu não preciso dizer a verdade porque eu tenho que lembrar que a verdade eu me amo. Não. A verdade já é um pensamento natural. Quando os pensamentos do passado e do presente são semelhantes, a mente não mais está dispersa ou dividida por duas forças opostas. Ela adquire foco. Os pensamentos que a mente entretém são semelhantes. Ela não se agita com pensamentos de objetos diferentes. A distração da mente com relação a todos os objetos acontece quando ela muda de um objeto para outro, o que é impulsionado pelo guna rajas, o guna da ação, né? O yogi realiza então disciplinas com muito esforço e consegue diminuir o hábito da mente de correr de um objeto para outro. Sua capacidade de foco é então aumentada. Essa mudança da mente é o samadhi. O samadhi mencionado como oitavo anga é o sampragnata samadhi. Este conduz ao nirodha samadhi, com a destruição da força dos desejos, que é a sampragnata samadhi. Este sutra descreve sampragnata samadhi, o foco que a mente adquire quando os vasanas do passado e do presente são semelhantes. As vasanas de distração se foram, e as que estão já gravadas na mente, aqui chamadas de passado, são as mesmas do presente, ambas já de natureza de controle, não mais de dispersão. Ou seja, a Glória está dizendo que quando você tem uma mente sobre o seu domínio, uma mente que um pensamento de agitação foi substituído por um pensamento com muito esforço de tranquilidade. Tanto que eu sempre falo assim no começo da aula, né? Quando você começa a aula, é que a maioria aqui são todos das turmas mais novas, mas as turmas mais antigas. A gente começa lá no primeiro módulo, sentando a primeira vez, e parece uma coisa que é um esforço muito grande. Depois de 6 meses, você já está sentando, e aí eu já começo a falar assim, agora esse lugar que se tornou íntimo para você. E aí você fala, realmente, mas parece que eu estou ficando mais calmo, cada vez mais calmo quando eu sento aqui. E aí, normalmente, a gente associa que o mais calmo é porque eu estou na presença do professor. É o professor que me acalma. As pessoas falam assim pra mim, ai, professora, eu ouço sua voz em casa. Eu falo, nossa, que dó da pessoa, que tormento ficar ouvindo minha voz na cabeça, né? Coitadinha da pessoa. Eu ouço sua voz, a sua voz me acalma. Ou seja, ela colocou na mente dela uma impressão de que aquela calma que ela sente é dependente da minha presença. É normal às vezes acontecer isso também. É um equívoco, mas um equívoco passa. E aí, a gente vai percebendo, depois com o tempo, que você vai falando, nossa, toda vez que eu sento agora, eu já sento e parece que a minha mente se acalma muito mais rápido. Se tranquiliza muito mais rápido. Ou seja, todas aquelas tendências que existiam antes, no passado de agitação e tudo mais, vão sendo trocadas. Vão sendo trocadas porque você vai colocando um esforço, né? Um esforço de permanecer na postura, um esforço de respiração, um esforço do estudo, um esforço de estar aqui à noite aprendendo a falar sobre isso já toda semana, um esforço no estudo. E aí as tendências vão mudando, um esforço para lidar com suas ações. E aí você vai criando novas tendências, novos vasanas, novos caminhos.
Então, quando você senta ali, cada vez mais aquilo vai se tornando um lugar de conforto, um lugar realmente de tranquilidade. Um lugar onde você pode parar e olhar para você mesmo, sem grandes distrações. E quanto menos distração, mais você vai percebendo que realmente você está sob o domínio da própria mente. Quanto mais tranquilidade você encontra ao fechar os olhos, e aí, é claro, né? Essa tranquilidade vai ficando tão gostosa que chega uma hora que você tá lá sentado e aí o professor pede, abre os olhos, vamos fazer um mantra. E você fala, não, não quero, não para, deixa mais, deixa mais, deixa mais. E aí, essas são as experiências que a gente vai adquirindo na mente. Esses são os êxtases, né? Eu estou em paz comigo mesmo onde eu estou. Do jeito que eu estou confortável em mim. Eu estou contemplando a minha própria existência. Não tem nada acontecendo. O que está acontecendo de tão interessante que me deixa bem? Não está acontecendo nada. Eu estou só aqui. Aqui e agora. Tudo bem, galera? Alguma pergunta? Nada? Então vamos dar tchau, Maui, pra galera e fazer mantra para terminar. Maui tá aqui dando uma ronronada, dá um beijinho pro povo. Olha como ele é lindo, gente, não aguento. É lindo demais, né? É um cisco de serzinho. Vamos lá, vou abrir aqui o mantra.